Olá, bom dia amigos, amigas, espectadores, vocês que estão nos acompanhando nas nossas mídias sociais, no nosso Facebook, né, no nosso YouTube. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez nessa quarta-feira aqui, trazendo um pouco de conteúdo, um pouco de experiência, um pouco de aprendizado para vocês que trabalham no dia a dia aí como empresários ou não, né? É um prazer estar aqui com vocês para trazer esses conteúdos que são de fato de extrema importância. E hoje o conteúdo é um conteúdo muito especial, é um conteúdo falando sobre desenvolvimento pessoal e sobre a perca do medo de falar em público. É um tema bem amplo, né? E bem gostoso de se falar, porque de fato você se desenvolve muito quando você perde esses medos e essas crenças de falar em público e se desenvolve pessoalmente. Isso faz com que de fato você evolua profissionalmente e pessoalmente também. E hoje o prazer é enorme de estar aqui com a nossa amiga Regina Rodrigues da Mover e Treinamentos. É um prazer estar aqui com você. Bem-vinda, Regina. Olá, bom dia. Como vão vocês? Audiência da Conexões, Grupo Conexões. É um prazer estar aqui e eu tenho certeza que a gente vai falar de um assunto que incomoda todo mundo, mas que pode ser resolvido rapidamente e facilmente. Queria pedir para vocês aqui que está acompanhando nós aí na nossa mídia social, se você de fato tem medo de falar em público, tem algum receio, tem algum problema com desenvolvimento pessoal, coloca aí no nosso Facebook, eu tenho. Coloca aí para a gente poder bater esse papo aqui com vocês e também responder as perguntas de vocês. Lembrando para que vocês façam as perguntas nas nossas mídias sociais, que a Regina vai responder aqui ao vivo, e as perguntas que não conseguirmos responder ao vivo, depois ela entrará e responderá um a um com certeza e deixará o contato dela para mais dúvidas caso tenha. Né, Regina? Com certeza. É isso aí. E já falando nessa questão de eu tenho, antes mesmo de falar da perca de medo de falar em público, fala pra gente como que é essa questão do desenvolvimento profissional e pessoal da pessoa. Bom, o desenvolvimento profissional, ele é um processo planejado para desenvolver as pessoas para desempenhar novas atividades, ou até para gerar oportunidades de novos desafios. Então, para falar melhor disso, eu vou contar um pouquinho da minha experiência. Eu lá, nos meus 18 anos, na minha decisão do que fazer como na faculdade, eu vou fazer psicologia, eu vou fazer administração de empresas. E aí eu fui ponderando. E aí eu escolhi a faculdade de administração de empresas, mas eu sabia que eu queria uma área que trabalhasse com pessoas, que trabalhasse com gente, que pudesse trabalhar e desenvolver essas pessoas. Então, no início da faculdade, eu já procurei alguns cursos que me direcionassem para essa atividade de formação. E foi ali que eu comecei a me desenvolver, por exemplo, com uma formação de multiplicadores internos ou de multiplicadores de conhecimento. E aí eu já comecei a entender que eu poderia trabalhar nessa área de treinamento para ajudar pessoas dentro das empresas a falar em público. E aí eu fui me desenvolvendo também com uma pós-graduação, com outros cursos que estivessem relacionados à minha área de atividade, dentro da área que eu trabalhava de recursos humanos. Então é isso, gente. Quando você sabe, lá no início da sua formação, pode ser no ensino médio mesmo, que você já tem uma predisposição para trabalhar com algo diferenciado, procure encontrar aquilo que vai te ajudar a desenvolver-se como esse profissional que você deseja. Mas é claro, às vezes surgem momentos em que a gente tem uma oportunidade e um desafio, e pode ser empreender, por exemplo. Sem dúvida. Então, acho que o empreendedor, ele também tem que ter fortemente essa vontade de se desenvolver e encontrar no mercado aquele treinamento, aquela formação que pode ajudá-lo a se desenvolver e desempenhar melhor suas atividades. Sem dúvida, importante o tema até para que você se descubra antes de acontecer também, né? Isso é importante, né? Sim, até porque a gente não pode deixar a coisa acontecer, a gente precisa planejar, né? É um processo que eu falei lá no início, é um processo de planejamento. Então é importantíssimo que a gente vá ao mercado, procure, pesquise. Na minha época, a gente não tinha internet, gente. Na minha época era tudo procurando por empresas, ligando,
me desenvolvendo através de leituras em livros, indo à biblioteca. Hoje isso facilitou enormemente com tudo que você tem disponível na internet. Você pode procurar até um curso em EAD, né? Você pode fazer uma faculdade, uma pós-graduação em EAD. Olha que vantagens que hoje o mercado te proporciona para que você possa se desenvolver profissionalmente. E é claro que o pessoal vem junto. E o pessoal vem como? Você tendo cuidado sempre no seu autodesenvolvimento. Entender qual é o seu perfil, quem é você, como que você pode gerar o melhor desenvolvimento levando as suas características como ponto de virada. Sem dúvida, sem dúvida. Vamos agora para a nossa internet, para os nossos amigos que estão nos acompanhando nas nossas mídias sociais. Fernanda, bem-vinda, Fernanda. Bom dia Júnior, bom dia Regina, bom dia a todo mundo que está acompanhando a gente em mais uma live do Conexões Empresariais. Bom dia para todo mundo, já agradeço as participações e aviso a nossa entrevistada de hoje, Regina, que olha, as redes estão agitadas. Regina, o pessoal tá mandando participação, estão participando bastante, tá bem bacana. Lembrando que você que está aí nos acompanhando, pode enviar suas dúvidas, suas questões, perguntas, elogios, podem. Vamos tirar a informação da Regina hoje. Hoje ela está aqui para tirar nossas dúvidas, passar um pouquinho do trabalho dela, então vai ser uma alegria para a gente ter a sua participação. O que ela não conseguir responder ao vivo, ela responde depois, então pode mandar suas dúvidas, tá bom? Vamos lá com as participações aqui. Temos Márcio Pocorni dizendo bom dia, galera! A Priscila Carpanese também dizendo seu bom dia. Verônica Taborda está aqui conosco. Sérgio Bogaert. Rosemiriam Bueno Taborda dizendo bom dia. Abraão, bom dia. A Roberta Oliveira diz bom dia, Regina. Bom dia, Conexões. O Sérgio Bogaert está dizendo aqui um bom dia. E está dizendo aqui também o seguinte: falar em público é a melhor competência que você pode desenvolver. Como Headhunter, eu aprovo e recomendo. É verdade, Regina? Com certeza, isso é mais do que importante. E para uma área que o Sérgio trabalha, que é com vendas, falar em público pode ser o diferencial. Muito bom. Tatiana Diniz Machado Moreta deixa o seu bom dia. Cibele Cris, bom dia. Fred Aiello, Paulo Gomes, então conexões em peso aqui acompanhando a gente. E vou deixar aqui uma pergunta, deixa eu escolher uma, que olha, eu tenho esse poder, viu gente? Eu vou escolhendo as perguntas, aquelas que eu também quero saber a resposta, são as primeiras que eu faço. Tá dizendo, vamos ver aqui uma pergunta do Márcio Pocorni, ele diz o seguinte, ele pergunta: Regina, quais as principais dicas para perder o medo de falar em público? Responde essa e volta para mim que eu tenho mais uma pergunta para vocês. É com você, Regina. Olha, a maior dica que eu daria é você se conhecer e entender dentro do seu perfil pessoal o que melhor pode te ajudar a criar um conteúdo que seja interessante, que seja atrativo para o público-alvo que você quer atingir. Porque sem isso, gente, é muito difícil você conseguir atingir as pessoas. E é claro, você cuidar da sua voz, ter um bom entendimento do conteúdo que você quer disseminar, como é que isso pode ser feito de forma atrativa, mas principalmente, se conheça. Tente entender quem é você neste processo e qual o seu ponto forte para ajudá-lo a se desenvolver nessa habilidade tão importante. Muito obrigada, viu, Márcio, pela pergunta. Muito bom, vamos lá. Falando em autoconhecimento, qual o momento que a gente percebe a importância de investir no desenvolvimento pessoal? Qual é o momento? Quando é que vira a chavinha e a gente pensa, puxa, preciso investir um pouquinho em mim? Como é que isso funciona, Regina? Bom, no meu ponto de vista, eu acredito que isso tem que acontecer justamente quando eu me decido a me desenvolver numa área e numa profissão. Então, quando eu escolho lá atrás, no meu ensino médio, por exemplo, trabalhar com uma área de TI, né, que hoje tecnologia, é o menino dos olhos aí da grande maioria.
No ensino médio, ele já pode começar a fazer alguns cursos de desenvolvimento específicos de formação, e a partir daí ele já pode até se posicionar no mercado de trabalho com algo já específico. Hoje a gente já sabe que algumas empresas nem exigem mais para este profissional, por exemplo, uma faculdade específica. Ele já com conhecimento no ensino médio e já tendo algumas habilidades e competências muito específicas para trabalhar nessa área, ele já começou a carreira dele e já se desenvolve. Então, ou seja, é quando você sente a necessidade de que realmente você quer se tornar um profissional diferenciado. E aí você vai procurar cursos de formação, uma faculdade que seja dentro da sua necessidade, uma pós-graduação também tem que vir dentro de uma necessidade específica. Não é simplesmente, vou fazer uma pós-graduação porque todo mundo hoje faz. Não, faça uma pós-graduação que faça sentido para a sua carreira profissional e que possa te ajudar no futuro a melhorar o seu desempenho, a sua carreira. Ler é fundamental. Ler é muito importante, porque aí não é só habilidade de falar ou habilidade de se comunicar, mas principalmente a habilidade de escrever, né? Então hoje, quando você lê, você escreve melhor e você se torna um profissional melhor. Então o desenvolvimento também passa muito pela leitura. Então eu acho que é isso, né? Você começar quando você sente a necessidade de que precisa desenvolver-se como um profissional de excelência, um profissional que quer realmente chegar no seu propósito, naquele seu desejo, no seu sonho, onde você quer chegar. Muito bom. Regina, agora me fala o seguinte, você comentou muito do desenvolvimento pessoal, quando você está estudando, está evoluindo, iniciando a tua carreira. E aí você chegou a um ponto onde você agora é um empreendedor. Esse empreendedor também precisa se desenvolver constantemente? Fala um pouquinho para a gente de como que o empreendedor consegue se desenvolver com a tua ajuda. Bom, se um profissional, como eu falei na pergunta anterior, se ele quer realmente ser um profissional diferenciado e quer ser um empreendedor diferenciado, a responsabilidade pelo seu desenvolvimento é sempre sua. Ou seja, qualquer profissional precisa se ater e se preocupar com o seu desenvolvimento. E, gente, se desenvolver é para a vida toda. Se você quer realmente ser um diferencial, você vai ter que planejar quais são as suas atividades, quais são os cursos que você precisa fazer para alavancar essas atividades de forma competente. E, claro, sempre, né? O desenvolvimento passa por um planejamento daquilo que você quer desempenhar como um bom profissional. Então, assim, gente, é para a vida toda. É um cuidado que você vai ter sempre. Mas aí vocês podem até me perguntar, né? Mas para o empreendedor, às vezes eu não tenho tempo, às vezes é corrido. Pessoal, tem o EAD, tem palestras curtíssimas. Nós aqui do Conexões temos todo mês nas nossas painéis abertos, nós proporcionamos para você, empreendedor, um assunto que é do seu interesse, que vai te trazer informações valiosíssimas. Olha o momento que você tem para se desenvolver, para trazer novas informações para o seu dia a dia. É uma questão de você se planejar, de se programar. Tem uma agenda organizada do seu ano para aquilo que é mais importante para você. Sem dúvida, a organização é fundamental. É fundamental, o planejamento é tudo. E qual que é a maior dor do empresário, Regina? Você pode falar um pouquinho para a gente sobre essas dores que os empresários te procuram para que você possa ajudar a desenvolver esses problemas? Por incrível que pareça, a Sunday Times, né, ela divulgou uma pesquisa que foi feita com 3.000 pessoas. E assim, gente, o número é assustador e até me impressionou, né? 41% das pessoas têm medo de falar em público. Olha que coisa impressionante. E sabe medo de morrer? Que lugar ficou? 19%. Uau. As pessoas têm mais medo de falar ao vivo com as pessoas, e falar em público e apresentar seu trabalho numa reunião de negócios, vender a sua estratégia de trabalho, falar com uma plateia, mais medo do que de morrer. Ou seja,
ficou muito evidente para mim que uma dor do empresário hoje e de alguns profissionais é realmente falar em público. Uau, é interessante isso, até porque o empresário, quando ele não se desenvolve e não se prepara para falar em público, né, vem aquela questão do apagão, né? Apaga tudo, você esquece tudo que você fez e trava, né? Mas existem formas de resolver essas questões, né? A gente fala que planejamento é fundamental. Olha, essa palavrinha não está saindo daqui da nossa live hoje. Ou seja, é realmente importantíssimo. É importante que você tenha um conteúdo relevante e importante e que esteja sempre atualizado. E para isso a gente volta lá na questão anterior. Mantenha-se informado dentro da sua área de atuação. Se você já tiver esses 2 pontos como vantagem, né, como profissional, o restante a gente pode desenvolver. Sem dúvida. Porque não deixa de ser, gente, uma habilidade que pode ser desenvolvida. O falar em público não é uma coisa tão assustadora assim. Se você começar a se planejar e começar a entender que o conteúdo que você tem é relevante para compartilhar com outras pessoas, você só precisa entender qual o melhor método. Sem dúvida. E quando você se conhece, então, aí você sabe aquilo que pode potencializar ainda mais o seu lado comunicador. E como potencializar isso? O falar em público? O falar em público. Bom, aí é uma estratégia que hoje a gente vê no mercado, tem muitos profissionais, né? A gente ouve muita gente falando aí de cursos de oratória. A oratória já prepara você realmente para ser um profissional de ponta, né? Muitos políticos, principalmente, procuram, né, esses profissionais para ajudá-los a impulsionar o seu media training, né? Que é essa habilidade de dar sentimento e voz às palavras tão importantes que precisam chegar nos seus receptores. Você, como um empreendedor, por exemplo, precisa de um curso tão elaborado de oratória? Às vezes você pode procurar um curso um pouco mais simples e que atenda às suas necessidades. Então eu sempre falo que eu sou uma treinadora que transforma o seu medo de falar em público na sua melhor apresentação, dentro das suas potencialidades, daquilo que é parte do seu perfil comportamental. Então eu vou potencializar e ajudar o profissional a desenvolver dentro daquilo que ele é como pessoa, como profissional. Muito bom, muito bom. É interessante até para a gente poder se desenvolver sempre, né? Desenvolvimento é para sempre. Sem dúvida. Ferzinha, volta com a gente aí. Tem mais algumas interações dos nossos amigos aí, internautas? Olá, olá, de volta aqui. Temos muitas participações. Eu vou para o YouTube agora. Nós temos aqui no YouTube a Kate Negrini dizendo bom dia, a Cibele Cris também desejando sucesso para a Regina. O Fabiório deixa seu bom dia e a pergunta é do Fabiório. Ele diz aqui bom dia Regina, bom dia Júnior. Quais são as maiores dificuldades encontradas pelos profissionais para o seu desenvolvimento profissional e como eles podem melhorar? Oi, Fábio, bom dia. Obrigada pela pergunta. Primeiro é saber aonde você quer chegar. Quando você tem um propósito e sabe muito bem qual é a sua estratégia de se posicionar no mercado, é em cima desse posicionamento que você vai se planejar e encontrar quais são os cursos, a formação, as palestras, o networking, porque, de novo, gente, networking é importantíssimo também nesse processo. É assim que a gente consegue trocar com profissionais da nossa área ou profissionais que possam ser nossos parceiros. Então, é a partir deste momento que você encontra qual o canal e a forma que você vai se desenvolver. E digo de novo, quando você sabe lá atrás qual é a faculdade ou não, ou o curso que você escolher, para se tornar esse profissional que você deseja, trilhar muito bem essa carreira, trilhar muito bem as fases de desenvolvimento que você vai passar. E de novo, gente, mesmo que você acredite que às vezes a empresa onde você está, por exemplo, uma pessoa que está dentro do processo CLT, achar que a trilha de desenvolvimento é uma responsabilidade da empresa, pense melhor sobre isso. Sempre a responsabilidade pelo seu desenvolvimento é sua. Então se informe, vá atrás de profissionais que possam te ajudar, faça um processo de coaching
que às vezes pode ser um processo que também pode colaborar no seu desenvolvimento. Enfim, a informação é fundamental para que você consiga encontrar a melhor opção na sua trilha. Muito bom. Regina, eu lembro quando eu comecei a falar em público, né? A primeira dica que a gente recebeu lá no início era de que a gente focasse em um determinado amigo, um determinado parceiro que estivesse assistindo ao evento e falasse diretamente com ele, até para que a gente tivesse uma liberdade maior para continuar fazendo sem ter aquela vergonha inicial e travar, né? Existe algum outro método bom para falar em público? Esse talvez seja um dos, né? Mas existe algum outros métodos para poder falar em público? Eu acredito na metodologia. A metodologia didática para falar com adultos. Porque a gente sabe que a pedagogia, ela trata da educação para as crianças. E a educação da criança é um processo de evolução, né? Para cada momento da vida dela, até chegar no adolescente, ele precisa de um acompanhamento que seja evolutivo. O HD da criança está limpinho. Já o adulto, ele vem com experiências, com uma história de vida, e ele precisa encontrar um método que faça sentido para ele. Então, a metodologia, ela é toda baseada na andragogia, que é da educação para o adulto, que segue algumas regrinhas básicas. Como falei, a experiência, aquilo que ele já conhece, e deixá-lo à vontade para que ele possa se sentir seguro de se posicionar da melhor maneira possível. Então, eu, como hoje uma treinadora neste processo, eu ajudo você a conhecer o processo de interação na comunicação, porque comunicação e interação é um processo de relacionamento. Né? Nós estamos aqui como pessoas para nos relacionarmos. Sim. Então, quando você conhece esse processo, fica mais fácil de você entender como planejar isso e atingir a melhor forma dentro do conteúdo que você já se predispôs e estudou e se desenvolveu, como tornar isso interessante para a plateia que você quer atingir, né? Tanto para uma palestra, como para um treinamento, como para vender o seu produto. As pessoas falam assim, nossa, até para vender o meu produto eu preciso de técnica. É aí que você precisa de uma técnica mesmo, porque aí você vai entender direitinho em que momento falar com o seu cliente, como que você vai direcionar essa comunicação para ele. Então é importante que isso seja entendido e essa metodologia vai ajudar. E ainda vai te dar algumas técnicas para você interagir com a sua audiência, de tornar essa apresentação o mais importante possível. Quando você falou daquele processo lá inicial de falar com seus amigos, é porque eles podem te dar feedbacks construtivos e ajudá-lo a entender aonde você pode melhorar, né? O que está faltando. Então, receber isso de um conhecido, de uma pessoa que você confia, passa a ser muito mais interessante. E importante. E importante. Então, assim, a nossa rede de relacionamentos, o nosso network ajuda neste processo também. Sem dúvida. Né? E é claro, a ajuda de um profissional vai te trazer aí toda a metodologia interessante para que você torne a sua apresentação ainda melhor. Muito bom. Habilidade em falar em público. De fato, ela pode... Porque assim, tem muitas palestras, muitos eventos onde a gente vai, que de fato acaba sendo cansativo. Isso pode prejudicar muito, tanto a minha carreira pessoal como profissional. Tem alguma técnica para melhorar minha vida profissional com as habilidades que a gente ganha em falar em público? É aí que vai entrar a técnica que vai ajudar o palestrante a tornar ainda mais interessante o conteúdo. Né? Então, assim, mas é simplesmente chegar lá, ter o meu discurso planejado e falar? Não, gente, tem técnica para isso. Né? Tem, às vezes, uma pequena interação, uma forma que você joga para a plateia para que ela interaja com você, é a forma que você tem de ganhar a tua audiência. Né? Então, quando você se propõe a falar em público, peça a ajuda de um profissional que possa te ajudar nesse sentido. Né? Às vezes tem pessoas que têm uma dificuldade tão grande, traumas tão significativos no passado dela, né? Escola, por exemplo. Aquele momento em que você apresentava um trabalho escolar.
se acontecia um bullying, que naquela época nem bullying a gente chamava, né? Mas que acontecia aquele bullying, gente, as pessoas ficavam traumatizadas para a vida adulta e elas não conseguiam falar. Elas conhecem do assunto, eram ótimos profissionais, tinham um desempenho significativo, mas na hora de falar isso travava, né? Ou pessoas que têm, por exemplo, problemas de fala, de gagueira, problemas, né, de concatenar as informações. Então é importante que a ajuda desse profissional, se você precisa efetivamente tornar a tua apresentação e tornar o falar em público algo importante, você precisa da ajuda de um profissional. E eu acho que ele vai poder te destravar em uma série de traumas que você tenha. E perceber que esses medos nada mais são do que crenças que você absorveu no decorrer da sua vida e que podem simplesmente serem disseminadas. Sim, e aí você pode se tornar um super profissional e que se posicione em público. Sem dúvida. Muito importante isso. Voltando agora para nossas mídias sociais, por favor, Fernanda. Olá, olá! Os minutos finais da nossa live. Como sempre, né? O que é bom passa rápido. Nós temos aqui várias participações, algumas perguntas a gente não vai responder ao vivo, mas a Regina responde depois para todo mundo, tá? Mas temos aqui participações da Paty Reis, Adelina Ferreira, deixando o seu bom dia. Temos aqui perguntas do Márcio também, que vão ser respondidas. E eu vou deixar uma pergunta aqui, que eu achei bem interessante, da Maelita Borda. Ela diz o seguinte, até que ponto a timidez interfere no desenvolvimento pessoal e na dificuldade para falar em público, Regina? E aproveito, antes de você responder, agradecer a participação de todo mundo, já me despedir, que a gente está no finalzinho, e convidá-los para a semana que vem, para estarmos juntos novamente. Vamos lá, Regina, muito obrigada, é com você. Olá, Maeli, obrigada pela sua pergunta. Eu vou deixar aqui um depoimento meu. Eu sou uma pessoa tímida. Pode não parecer, né? Mas eu sou. E assim, foi um desafio para mim poder encontrar, dentro desta timidez, forças para me tornar uma profissional diferenciada. Então eu falei assim, a timidez não é para te punir, mas principalmente para te tornar um desafio. Fazer com que esse desafio possa ser ainda maior. Então, o que eu fiz muitas vezes? Eu participar lá do meu primeiro curso de formação, entender como é que funcionava a metodologia para falar aí para grandes públicos. E aí, o que eu fui fazer? Eu fui conversar com o meu espelho, eu fui conversar com a câmera, né? Ainda uma câmera muito antiga, mas era uma câmera, né, que me dava a oportunidade de ver o que eu havia construído e ver aonde estavam pontos de melhoria, deixar com que pessoas da minha confiança pudessem também compartilhar disso e me dar um feedback positivo. Então, se eu posso te dar aqui um conselho, não torne a timidez algo que te prenda, mas algo que te liberte, que te torne realmente um desafio a mais. E aí você vai descobrir que aquela audiência que está ali para te ouvir, você pode conquistá-lo com pequenas inserções, com algo muito importante, que é conhecer essas pessoas e jogar exatamente aquilo que é importante para todo mundo. E aí você vai perceber que aquela audiência que você já ganhou, ela está do seu lado. Olha que maravilha isso, né? Sem dúvida. Então você pode criar mecanismos para tornar as pessoas empáticas com você, né? E é lógico, a gente precisa respeitar o momento de cada um, né? Então cada profissional, cada pessoa vai ter o seu momento para se posicionar, né? E aí vai depender realmente de muito estudo, de muita vontade de investimento para tornar esse processo ainda mais fácil para você. Muito bom, muito interessante. Só a última dica, Regina, última dica. O nosso tempo já está acabando, mas a última dica para a gente. Você está fazendo um evento, uma palestra ou uma divulgação do seu trabalho, onde tem aquele elemento que está lá na plateia, que é o elemento X, que sempre lança muitas perguntas, às vezes até que são desconexas com o assunto.
Tem alguma técnica para você desvincular dessa pessoa e seguir o teu trabalho sem ter tanta interferência que não seja justificada? A gente sempre vai trabalhar com as pessoas nas suas características, né? E isso a gente chama aquela audiência que às vezes é um pouquinho chata, né? Incisiva e que fica assim às vezes no nosso pé. Traga essa pessoa para você. Isso é uma técnica que eu uso muito. Faça com que a pergunta dessa pessoa possa ser significativa e você às vezes pode ajudá-lo a melhorar essa pergunta. Às vezes ele não está entendendo. É uma simples forma de ele se posicionar e falar assim, eu não estou entendendo, acho que não está ficando claro. Ele pode ser a pessoa que pode te ajudar a reconectar o assunto, deixar o assunto mais claro, e se você trouxer ele para o seu lado, você vai ganhá-lo para que ele possa ser uma pessoa que te ajude mais do que te atrapalhe. Sem dúvida, tá aí uma boa dica que de fato acontece muito no nosso dia a dia. Traga essa pessoa para você. É isso aí. Regina, muito obrigado pela eu parceria. Eu que agradeço. Estar aqui conosco nessa manhã aqui de São Paulo, uma manhã gostosa, e veio com esse tema muito importante que de fato faz a diferença para nós empresários e para você que está se desenvolvendo, né? Com muito certeza. Obrigado. Não perca hoje nosso painel, hein, gente? É lá isso na aí. subprefeitura. Já tô aqui, ó, fazendo o merchan do grupo, mas é importante, né? Como a gente falou aqui de desenvolvimento, participar de eventos assim só tornam o seu potencial ainda maior de informação e poder compartilhar isso com as pessoas do seu trabalho. Então, ó, não perde não. Sem dúvida, vai o recadinho para vocês aí. Na próxima quarta-feira teremos a live aqui com a Carolina. Ela vai trazer para a gente um tema muito importante que é referente à nossa aposentadoria, os processos de aposentadoria, como que a gente faz para se aposentar dentro da Previdência Social, aquela aposentadoria do governo. Então, você que tenha dúvida referente à aposentadoria, curta aí nossas páginas, siga as nossas redes sociais e participem da próxima live, na próxima quarta-feira, às 10 horas da manhã. Nesse mesmo horário estaremos aqui discutindo esse tema muito importante, junto com a Caroline, que trará esse tema para a gente aí, que de fato é muito importante para todos nós, num contexto geral. E hoje, como a Regina já comentou, às 18h30, teremos o nosso painel referente a vendas, de como potencializar as suas vendas para o final do ano. Tá chegando, né? Então vamos correr para acelerar essas vendas aí para o final do ano. Será na subprefeitura do Tucuruvi, será na Avenida Tucuruvi, número 808, às 18h30. O estacionamento é gratuito, dentro do local tem estacionamento. Compareçam, façam-se presente para que vocês possam aprender um pouquinho mais com os nossos especialistas em vendas sobre as técnicas de vendas, dicas, tragam as suas perguntas que com certeza eles vão responder. É mais uma vez um prazer estar aqui conosco. Hoje o tempo excedeu um pouquinho, mas estava muito bom o bate-papo. Siga a gente aí nas nossas mídias sociais, no nosso Facebook, no nosso Instagram, no nosso YouTube. Mantenha sempre se atualizado de tudo que a gente está fazendo, porque a gente está fazendo tudo isso para vocês. Muito obrigado a todos, obrigado família Conexões, um prazer estar aqui com vocês e até a próxima quarta-feira, até a próxima semana. Muito obrigado.